Sejam bem-vindos ao canal Matemática Sem Complicação. Eu sou o professor Luiz e estaremos estudando razão entre diferentes grandezas. Mas antes, se inscreva no canal, dê o seu like. Vamos lá. É o quociente entre as medidas dessas grandezas. O que é isso? Imagine que eu tenho duas grandezas e eu vou criar uma nova grandeza. Essa nova grandeza ela vai ter dependência das grandezas originais, né? Então vamos lá, a razão entre diferentes grandezas é o quociente entre a medida dessas grandezas, o resultado é uma nova grandeza, cuja unidade depende das unidades das grandezas originais. Por exemplo, velocidade média, como nós temos aqui, é quilômetro por hora, né? Então nós temos que a distância é em quilômetro e o tempo em hora. É um exemplo bem simples. Quais são essas grandezas, né? Mais comuns, mais usadas? É velocidade média, densidade demográfica, consumo médio, que é um veículo, quilômetros por litro, quantos quilômetros um veículo faz por litro, e tem outras, mas essas são as principais. Vamos estar estudando as principais. Primeiro, né, velocidade média. É a razão, ou seja, a divisão entre a distância percorrida e o tempo. Então nós temos a velocidade média, é a distância dividido pelo tempo. E as principais unidades de medida é quilômetro por hora, metro por segundo. São as principais, mas eu tenho outras, eu posso ter diversas, né? Posso botar centímetro por segundo, decâmetro por hora, né? Mas os mais usuais são essas duas aqui. Vamos para os exemplos, vai ficar bem mais fácil para nós entendermos. Ele fala aqui, um automóvel percorreu 600 km em 8 horas. Qual foi a velocidade média? Então nós temos que a velocidade média vai ser o quê? A distância pelo tempo. Qual foi a distância que ele percorreu? Ele percorreu 600 quilômetros. Em quanto tempo? 8 horas. Né? Então é só dividir 600 dividido por 8, né? Aqui vai dar 60 dividido por 8, que vai dar 7. 7 vezes 8 vai dar 56. 60 menos 56 vai dar 4. Abaixo o zero, vai dar 40 dividido por 8, dá 5. 5 vezes 8, 40. Menos 40, resta o zero. Logo, a velocidade média desse automóvel é 75 km, ou eu ponho assim, por hora, porque é razão, mas o usual geralmente é assim, né? 75 km por hora. Vamos para o próximo exemplo. Uma pessoa percorre 900 metros em 3 minutos, né? Nós queremos saber a velocidade média, que é a distância pelo tempo. Qual foi a velocidade média em metros por segundo? Só que aqui o tempo está em minutos. Aqui ele quer saber em metros por segundo. Como podemos fazer isso? Podemos fazer uma regra de 3 ou um método bem mais simples também, né? Nós sabemos que 1 minuto é igual, corresponde, né, a 60 segundos. Então, 3 minutos vai corresponder a quanto? Ou eu faço uma regra de 3, ou eu faço assim, em 1 minuto, né, eu faço 60 segundos. Se eu aumentar para 3 minutos, só multiplicar por 3. 1 vezes 3 dá 3. Né? Aqui minutos, né? Dá 3. Então, multiplicar 60 vezes 3 vai dar 180, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Então, aqui vai ser 180 segundos. Então, a velocidade média vai ser a distância, 900 metros, dividido por 180 segundos. Então, a velocidade média vai ficar igual a quanto? Vamos chegar aqui para baixo, né? Para melhorar isso aqui, senão vai ficar muito agarrado. Então, nós temos, como podemos fazer isso? Deixa eu apagar aqui. Então, nós temos 900, mas antes de multiplicar, vamos simplificar, né? Vamos dividir por 10 aqui, eu corto um zero com o outro. Fica 90 dividido por 18. 18 eu acho que é vezes 5. Né? 5 vezes 8, 40 vão 4. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. Então deu 5, né? 5 vezes 18 vai dar 90. Aqui menos de 90, resta o zero. Logo, a velocidade média é 5 metros por segundo. Vamos agora para a segunda, né, razão entre as diferentes grandezas, que é a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É o número de habitantes, é a razão, né, entre o número de habitantes e a área da região. Né? Então, por exemplo, tem
tem vários estados, né, o Rio de Janeiro mesmo, tem uma densidade bem alta, né? Então seria assim, 600 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então aqui é a razão entre o número de habitantes e a área da região. Vamos direto para o exercício, vai ficar bem mais fácil, né? O que é densidade demográfica? É o número de habitantes dividido pela área. Vamos para os exemplos, vai ficar bem mais fácil de entendermos. Vamos lá. A cidade de Vila Esperança possui uma população de 120 mil habitantes e ocupa uma área de 400 quilômetros². Já a cidade vizinha, Porto Seguro, tem 150 mil habitantes, vivendo em uma área de 600 quilômetros². Calcule a densidade demográfica das duas cidades, no caso, né? Qual das duas cidades é mais povoada? Então, vamos calcular uma a uma. Vamos lá. Vila Esperança. A densidade demográfica vai ser o número de habitantes, e fala aqui, ó, Vila Esperança possui uma população de 120 mil habitantes. Então, 120 mil dividido pela área. A área é 400 quilômetros². Então, vamos dividir por 10 aqui, cortei o zero, divido por 10 de novo. Né? Então, ficou 1.200 dividido por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4. Aqui é 1.200, não é 120 não. Deixa eu apagar aqui. Porque aqui eu tenho 2 zeros, né? 1.200 dividido por 4. 12 por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Resta o zero. 12 menos 12 dá zero. Abaixo o outro zero, põe o zero aqui na resposta da divisão. Abaixo o outro zero, põe o outro zero. Então, a densidade demográfica de Vila Esperança vai ser 300 habitantes por quilômetro², né? Vai ser igual a 300 habitantes por quilômetro². Vamos agora calcular a outra cidade, né? A cidade vizinha é Porto Seguro, tem 150 mil habitantes. Vamos botar aqui, ó, Porto Seguro. A densidade demográfica vai ser o número de habitantes, que é 150 mil, está no texto, que vive numa área de 600 quilômetros². Vamos cortar esse zero com esse com esse, ficou 1.500 dividido por 6. 15 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Fica 15 menos 12, vai ficar 3. Abaixo o zero, ficou 30. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Abaixo o zero, põe o zero aqui. Vai ficar 250. Então, aqui 250 habitantes dividido por quilômetro², né? Te falar 250 habitantes por quilômetro². Daí, ele quer saber o quê? Ele quer saber qual das duas cidades é mais povoada. Para eu saber qual é a mais povoada, é só comparar, né, a densidade de cada uma. Quem tem maior densidade? É Vila Esperança ou Porto Seguro? É Vila Esperança, né? Vila Esperança ela tem 330 habitantes por quilômetro². Então, a cidade mais bem povoada é Vila Esperança. Agora vamos para a próxima questão, né? Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas é bom que a gente pensa mais e até nos ajuda no Enem e em outros concursos. Vamos ler a questão. O Brasil apresenta grande disparidade na distribuição espacial da sua população. Compare os dados aproximados das duas unidades federativas abaixo. Amazonas, população 4 milhões de habitantes e área territorial 1.600.000 km². Rio de Janeiro, a população tem 16 milhões de habitantes e a área territorial de 44.000 km². Com base nos dados fornecidos, a densidade demográfica aproximada do Amazonas e a razão de ocupação entre o Rio de Janeiro e o Amazonas são, respectivamente, quanto? Né? Então, ele quer saber aqui, ó, a densidade demográfica aproximada do Amazonas
e a razão de ocupação entre o Rio de Janeiro e o Amazonas, né? Ou seja, a densidade demográfica, ele quer saber a densidade e quer saber a razão, né? Quantas vezes, né, o Rio de Janeiro é maior, né, a densidade demográfica, nessa razão aqui, entre o Rio de Janeiro e Amazonas. Quantas vezes Janeiro é maior? Densamente mais povoado, né? Vamos calcular. A densidade demográfica, né, vai ser... Vou botar aqui uma por uma, né? Primeiro vamos calcular aqui o do Amazonas. A densidade demográfica do Amazonas vai ser o número de habitantes, né? Tá aqui, ó, Amazonas, população de 4 milhões. 4 milhões de habitantes dividido pela área, né? A área do Amazonas tá aqui, ó, área territorial. 1.600.000 quilômetros quadrados. Tá, então vamos calcular. Antes de nós calcularmos, né, nós podemos simplificar. Deixa eu voltar aqui. Eu corto esse zero com esse com esse com esse com esse. Cada zero que eu vou cortando um com o outro, eu estou dividindo por 10, né? 10 em cima e 10 embaixo. E esse com esse. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa está errada aqui. E provavelmente é o número de zero que eu botei aqui nos habitantes, né, do Amazonas. Aqui, ó, eu botei... Habitantes são 4 milhões, eu botei 400 mil. Tem que botar um zero a mais aqui, ó. Né? Aqui é habitantes. Então vamos lá. Esse eu corto com esse com esse eu corto com esse com esse eu corto com esse. Ficou 40 dividido por 16. Então fica 40 dividido por 16. Aqui vai dar 2 vezes 16 dá 32. 40 menos 32 vai ficar 8. Aí aqui já fiz o 40, não tem mais o que baixar, né? Eu acrescento um zero, boto vírgula. 80 dividido por 16 dá 5. 5 vezes 16 dá 80. 80 menos 80 dá 0. Deixa eu baixar essa conta aqui para baixo. Então, a densidade demográfica do Amazonas vai ficar 2,5 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui tem as respostas aqui, ó. Então, aqui, ó, 2,5 habitantes por quilômetro quadrado e 2,5 habitantes por quilômetro quadrado. Provavelmente é uma das duas respostas, né? Então, vamos calcular agora, para nós termos a razão da ocupação entre o Rio de Janeiro e o Amazonas, eu tenho que calcular também a densidade demográfica do Rio de Janeiro, né? Então, aqui, Rio de Janeiro. Então, a densidade demográfica do Rio vai ser a população, né, que ele dá aqui, ó, população do Rio de Janeiro é 16 milhões, vou botar bem devagar para eu não errar aqui o número como aconteceu no anterior. 16 milhões dividido pela área territorial, que é 44 mil quilômetros quadrados, né? Se a gente esquecer um zero, como aconteceu comigo ali, a gente pode acabar errando a questão. Então, eu vou cortar isso, eu vou dividir por 10, quando eu corto um zero com o outro, do numerador e do denominador, eu estou dividindo por 10. Cortei, sobrou 16 mil dividido por 44. Vamos fazer a conta aqui embaixo, né? 16 mil dividido por 44 vai ficar 160. 40 dá 4, provavelmente dá 3. 44, vou fazer a conta aqui, 44 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Então, aqui eu vou botar aqui devagar, 132. 160 menos 32. Aqui vai ficar 3. A divisão, né? Eu não posso tirar 2 de 0. Então, aqui eu pego emprestado 1, vai ficar 10. Aqui vai ficar 5. 10 menos 2 vai dar 8. 5 menos 3 vai dar 2. Abaixo o 0, 280.
Então, eu vou pegar o 44, vou multiplicar por 7. Vou multiplicar por 7 para ver mais ou menos quanto vai dar. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 4, 28, 30. Não dá. Então, deve ser o 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 4, 24. 26. Deixa eu abaixar essas contas para cá, porque vai ficar agarrado demais aqui com a outra conta. Então, aqui vai ser 264, né? E aqui vai ser 6. Então, 6 vezes 44 dá 264, vamos subtrair. Aqui, mesma coisa, eu não posso subtrair, pego emprestado, aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 4 dá 6. 7 menos 6 dá 1. Abaixo o 0. Eu tenho 160. 160 dividido por 44. Se eu vou multiplicar 44 vezes... deve ser 3, já está aqui, ó. Menos 1, 3, 2. Aqui vai dar 3. Mesma coisa, né? Aqui 10. Aqui vai ficar 5. 10 menos 2 dá 8. 5 menos 3 dá 2. Vamos fazer mais uma casa decimal, vamos acrescentar 0 aqui e vírgula. Tem a conta aqui em cima, né? Que vai dar 264. 264 aqui é o 6, ó. Então aqui vai dar 6. Aqui o resto vai ficar... Já fizemos a conta lá em cima, 280 menos 164 aqui, vai dar 16 aqui, ó. Vamos parar por aqui, né? Vai ficar a densidade demográfica do Rio de Janeiro, vai dar 363,6 habitantes por quilômetro quadrado. Deixa eu pagar essas contas aqui. E essa aqui também. Vamos lá, o que ele quer saber? A razão entre a ocupação, entre o Rio de Janeiro e o Amazonas. Que razão é essa? Eu vou pegar aqui, ó, a razão do Rio de Janeiro. E o Amazonas é 363,6 dividido por 2,5 é do Amazonas. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. Eu tenho 363,6 dividido por 2,5. Isso aqui é a mesma coisa que 3,636 dividido por 25. Por quê? Eu ando uma casa para a direita, aqui eu ando uma casa para a direita. Fica o número, dois números inteiros. Para fazer a conta é muito mais fácil. Vamos dividir. Eu tenho aqui 25, 36 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 25, 25. Vamos subtrair aqui, ó. 6 menos 5 dá 1. 3 menos 2 dá 1. Abaixo o 3. 25 vezes 4 vai dar 5 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Dá 100. Então aqui menos 100 é menor. Se eu somar mais 25 vai passar. Então aqui vai ficar 4. 4 vezes 25 dá 100. Então aqui vai ficar 13, né? 3 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. Abaixo 6. Então vai ser 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Aqui 125. Aqui fica 5. 6 menos 5 dá 1. 3 menos 2 dá 1. Vou parar por aqui, né? Vamos ver se eu consigo a resposta. Então, aqui a razão vai ser 145. A razão entre a ocupação do Rio de Janeiro e o Amazonas. Então, se vocês olharem essas duas respostas, a letra A e a letra D, né? Nós vemos que tem aqui, o Rio de Janeiro é cerca de 145 vezes mais densamente povoado. E aqui a outra é 163. A resposta que nós achamos foi essa aqui, ó, 145. O Rio de Janeiro é cerca de 145 vezes mais densamente povoado do que o Amazonas. Então, a resposta correta é a letra A. É um pouco complicada, mas é bom para nós treinarmos um pouco, né, e vai facilitar o nosso estudo mais para frente. E, por último, nós teremos a razão entre diferentes grandezas. O terceiro e último que nós estaremos estudando é o consumo médio, né? E esse consumo médio, ele está relacionado ao consumo de combustível. Quantos quilômetros por litro, né, que um carro faz?
né? É a razão entre a distância percorrida e o volume de combustível gasto, né? Vou botar aqui consumo médio CM, né? Aqui a distância percorrida e o combustível gasto. Vamos fazer um exercício para que possamos massificar, né, o conhecimento. Vamos lá. O motorista abasteceu seu veículo, seu carro, né, e partiu para uma viagem. Ao sair, o odômetro marcava 15.200 km. Ao chegar ao destino, o marcador indicava 15.560 km. Sabendo que ele gastou 30 litros de gasolina para percorrer esse trajeto, qual foi o consumo médio do veículo? Então vamos lá. A distância percorrida, como é que vamos calcular essa distância? Ele saiu, estava marcando 15.200. Quando ele chegou no destino, estava marcando 15.560. É só subtrair. 15.560 menos 15.200. Então, 0 menos 0 é 0, 6 menos 0 é 6, 5 menos 2 é 3. 5 menos 5 é 0 e 1 menos 1 é 0. Então, ele percorreu 360 quilômetros, né? Ele gastou 30 litros de gasolina. Então, o consumo médio vai ser igual à distância percorrida, 360 quilômetros, né? Por quanto? Por 30 litros, né? Ele gastou 30 litros. Ele fala aqui, sabendo que ele gastou 30 litros de gasolina para percorrer o trajeto. Qual o consumo médio? Então, o consumo médio vai ser igual. Antes de eu fazer botar o resultado, vamos simplificar aqui por 10, né? Corto 0 com 0, vai ficar 36 dividido por 3, né? Aqui vai ficar 12. 12 vezes 3, 36. 36 menos 36, 0. Então, esse veículo fez 36 quilômetros por litro de gasolina, né? Bem simplesinho, mas é bom para nós desenvolver o nosso raciocínio, né? Vamos para a próxima questão. Na nossa próxima questão, está aqui, ó, letra B. Mariana decidiu testar a eficiência do seu carro novo em uma viagem de fim de semana. Ela encheu o tanque e iniciou o trajeto. Após percorrer 210 quilômetros, o marcador de combustível indicou que ela havia consumido exatamente 1/4 de um tanque de 60 litros. Vamos lá. Aqui está falando de eficiência. A Mariana decidiu testar a eficiência do seu carro novo. Ou seja, esse carro era 0 km. Geralmente, quando o carro sai da agência, ele nunca sai com 0, né? Ele sai com 5, com 10, com 15. Mas na questão aqui dá a entender que ele saiu da agência, né, com 0 km. Né? E ela pega o seu carro, né? E ela enche o tanque, iniciou o trajeto. Estava com 0 km e percorreu 210 km. Então nós sabemos que o consumo médio vai ser, né, a distância que ela percorreu, 210 km, né, dividido pelo combustível, né, pelo consumo. Só que aqui não está bem claro quanto ela gastou. Aqui diz que ela gastou, o marcador de combustível indicou que ela havia consumido 1/4 de um tanque de 60 litros. É só pegar, multiplicar 60 vezes 1/4, que vai ficar 60 dividido por 4. Eu divido por 2 em cima e embaixo, aqui vai ficar 30, aqui vai ficar 2. Divido por 2 novamente, aqui vai ficar 15, aqui vai ficar 1. Ou seja, ela gastou 15 litros, né, de combustível. Então, vamos dividir por 15. Então, o consumo médio vai ser igual a quanto? 210 dividido por 15. Né? 21 dividido por 15 vai dar 1. 1 vezes 15 vai dar 15. Vamos subtrair aqui, ó. Aqui vai dar... Aqui não tem como subtrair. Então, vou pegar emprestado, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 11. 11 menos 5 vai dar 6. Abaixo o 0 fica 60. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 15 dá 60. Resta o 0. Logo, o consumo médio é 14. Aqui a distância, né, quilômetros. E aqui quantos litros ela gastou? 14 quilômetros por litro de combustível, né? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula hoje sobre a razão entre diferentes grandezas, né? Vimos velocidade média, densidade demográfica e consumo médio. Tem outras, mas as principais são essas. Bom estudo para todos.